Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar uma olhada num livrinho simples aqui do Max Lucado, tá? Que é o Moldado por Deus, mas é um livro muito bom. É simples no seu acabamento, no seu papel, na sua capa, mas conteúdo muito rico, tá? Então vamos fazer um breve review dele aqui. Vamos dar uma lida em algumas páginas para que vocês compreendam como são os pensamentos do Max Lucado. O que realmente ele sentia com relação às coisas de Deus lá atrás, quando ele não era alguém famoso. Esse aqui é o primeiro livro escrito por ele, tá? Aliás, muito do que está escrito nesse livro aqui era de um momento que ele escrevia para um jornalzinho da igreja, tá? Então vamos lá. Todos estamos em algum lugar na oficina do ferreiro. Estamos no monte de sucata ou nas mãos do mestre na bigorna ou na caixa de ferramentas. Alguns de nós já passaram pelos três. Nesta clássica coletânea de leituras inspiradoras, Max Lucado nos convida a um passeio pela oficina do ferreiro, examinando minuciosamente cada ferramenta, cada canto, das prateleiras à bancada, da água ao fogo. Para aquele que fará a jornada, que sairá do monte, entrará no fogo e terá ousadia para ser moldado na bigorna de Deus, um grande privilégio estará à sua espera, ser chamado um dos instrumentos escolhidos por Deus. Vejo você na oficina. Então aqui, editora Proclamação, tem um selinho aqui, Livraria Família Cristã, se não me engano, tá? Aqui a gente tem um código de barras. Aqui a lambada do livro, ó. Max Lucado, Moldado por Deus, Proclamação, Livraria Família Cristã. Não sei se é uma parceria, provavelmente, né? Então, vamos lá, vamos adentrar. Como eu falei, é um livro simples, tá? Não tem orelha, papel branco, mas bem bonitinho por dentro também, tá? Uma diagramação legalzinha. Um tamanho de fonte muito bom, tá? A única coisa é o papel branco, né? Ele meio que cansa um pouquinho os nossos olhos. Mas eu, pelo menos, sou de uma época que não existia papel amarelado. Então, esse negócio de papel amarelado, tipo pólen e tal, é algo mais recente. Então, eu já estou acostumado. E Max Lucado, Moldado por Deus, tradução Marisa Veiga Lobato, Proclamação. Aqui a ficha catalográfica do livro. Deixa eu ver de quando que é essa edição aqui. Edição original de 2002. Em 2010, tradução pela editora Proclamação. Agora, de quando que realmente é esta a versão que está nas minhas mãos, eu já não sei. Um agradecimento para minha mãe e meu pai, duas pessoas que têm a coragem de um gigante e o coração de uma criança. Aqui a gente tem o sumário, que tem a introdução, parte 1, a pilha de ferramentas quebradas, parte 2, na bigorna, parte 3, um instrumento para nobres propósitos e uma conclusão aqui, tá? Aqui tem agradecimentos, um prefácio, deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos dar uma lida? Não vai demorar muito não, gente. Então, prefácio. Trilhar por meio das páginas deste livro traz-me uma enchente de memórias de onde eu estava quando as palavras foram escritas. A maioria dos artigos foi escrita quando eu era um ministro associado de uma igreja em Miami, Flórida, há alguns anos. Uma das minhas tarefas era de escrever um artigo semanal para o boletim da igreja. Muitos ministros temem tal tédio, mas cresci para apreciar a tarefa. Quando eu era solteiro, ficava em meu escritório até tarde da noite, escrevendo e reescrevendo os artigos. O boletim era pequeno, então os meus artigos eram curtos.
Eu não imaginava que eles pudessem ser lidos fora da igreja, o que explica o porquê de muitas das ilustrações serem locais. Mas os artigos eram lidos fora de Miami. Comecei a receber cartas de pessoas em todo o país requisitando uma cópia deles. Eu estava exposto ao poder da palavra escrita e me dei conta de que a caneta falaria às pessoas que eu não conhecia em lugares que eu talvez nunca vá, de maneira que talvez nunca possa saber. Eu estava maravilhado. Então recebi uma carta de Randy Mayo, um amigo que na época vivia na costa oeste. Você deveria pensar em escrever para uma publicação, disse ele. Eu agradeci, arquivei a carta e não pensei muito a respeito dessa ideia. Não porque eu não estivesse interessado. Eu simplesmente não tinha tempo. Estava ocupado me preparando para um casamento e para uma mudança para o Brasil, onde encontraria tempo para rever os artigos, colocá-los em um livro e enviá-los para as editoras. A resposta: encontrei o tempo no Brasil. Quando Denalyn e eu nos mudamos para o Brasil em 1983, gastávamos muitas horas por dia estudando a língua local. À noite, a última coisa que eu queria fazer era falar português. Eu precisava fazer alguma coisa em inglês. Então me lembrei dos artigos, o que eu tinha a perder. Passei várias semanas reescrevendo e elaborando-os em forma de manuscritos, sem conhecer o nome de uma única editora. Fui até a minha biblioteca e anotei o endereço de 15 diferentes editoras e enviei uma cópia para cada uma delas. 6 delas enviaram os envelopes de volta sem abri-los. As outras 6 abriram o envelope, mas disseram não. Obrigado. 3 mostraram interesse, e uma dessas 3, a Tyndale House, a editora Tyndale, me enviou um contrato. Eu estava maravilhado. Serei sempre grato ao Sr. Wendell Hawley e à família da editora Tyndale por assumirem um risco por mim e publicarem o meu primeiro livro, que o intitularam de Na Bigorna. Agora chamado Moldado por Deus, este livro predata muitos esforços mais conhecidos como Seu Nome é Salvador. Não é de admirar que o chamem assim e ele ainda remove pedras. Este é o livro que escrevo como sendo único. Na verdade, este é o único livro que escrevi antes de ter filhos. Se me lembro corretamente, recebi o contrato no mesmo dia em que Denalyn e eu fomos informados da primeira gravidez dela. É também o único livro que meu pai chegou a ver. Ele morreu logo após a sua publicação inicial. Nunca sonhei em ser um autor. Nunca. As palavras no livro não são aquelas de um escritor ambicioso. Ao ler Moldado por Deus, você estará lendo os pensamentos de um jovem missionário que escreve diretamente da sua alma. O estilo não é tão bom como o que deveria ser. Algumas partes são muito abruptas. Outras são muito discursivas, mas este é o meu primeiro livro e ele tem um lugar especial em meu coração. E ainda que pudesse, eu não mudaria uma única palavra dele. Obrigado mais uma vez à editora Tyndale por aceitar o desafio. Obrigado ao Dr. Wendell Hawley e ao Sr. Mark Carpenter por visualizarem o potencial. E obrigado a você por adquirir esta edição. Deixa eu ver. Introdução. A loja do ferreiro. Na loja de um ferreiro existem 3 tipos de ferramentas. Na pilha de lixo existem ferramentas ultrapassadas, quebradas, sem corte, enferrujadas. Elas são colocadas num canto, cobertas por teias de aranha, sem uso para o seu mestre e suas utilidades são esquecidas. Na bigorna existem ferramentas derretidas, fundidas, moldáveis e alteráveis.
Elas ficam na bigorna sendo modeladas pelo seu mestre, aceitando o seu desígnio. Existem ferramentas de muita utilidade. Afiadas, preparadas, definidas, movíveis. Elas ficam prontas na caixa de ferramentas do ferreiro, disponíveis para o seu mestre cumprindo o seu desígnio. Algumas pessoas ficam sem uso, vidas quebradas, desperdiçando talentos, fogo apagado, sonhos destruídos. Elas são rendidas, como os fragmentos de ferro, em desesperada necessidade de reparos, sem noção de propósito. Outras ficam na bigorna, corações abertos, famintos para mudar, ferimentos sendo curados, visões tornando-se claras. Elas são boas-vindas às dolorosas pancadas do martelo do ferreiro, desejando serem refeitas, suplicando para serem utilizadas. Outras repousam nas mãos do seu mestre, bem sintonizadas, determinadas, polidas, produtivas. Elas respondem de antemão ao seu mestre, sem pedir nada, entregando tudo. Todos nós nos encontramos em algum lugar da loja do ferreiro. Ou nós estamos na pilha, num monte de fragmentos, ou na bigorna das mãos do mestre, ou na caixa de ferramentas. Alguns de nós nos encontramos nos 3 lugares. Nesta coleção de escritos faremos um passeio pela loja. Nós examinaremos todas as ferramentas e olharemos em todos os cantos, desde as prateleiras até a bancada de trabalho, desde a água até o fogo. E tenho certeza de que você se verá em algum lugar. Descobriremos o que Paulo quis dizer quando falou em se tornar um instrumento para nobres propósitos. E que se tornar é isto: a pilha de lixo de ferramentas quebradas, a bigorna de refundição, às mãos do mestre. Esta é uma viagem simultaneamente prazerosa e dolorosa. Para você que faz a viagem, que deixa a pilha, o monte, e entra no fogo, ousa-se a ser martelado na bigorna de Deus e obstinadamente procura descobrir o seu propósito. Tenha coragem, pois você aguarda pelo privilégio de ser chamado instrumento escolhido de Deus. Aí tem as partes, tá? Eu separei uma. Aliás, eu separei 2, tá? Mas uma, Deus, você não se importa. E quem empurra o seu balanço? Como tá ficando muito longo, eu vou ler só essa parte aqui, tá? Eu vou ler só essa. Então, essa daqui é o capítulo 18, tá? Quem empurra o seu balanço? É um questionamento. As crianças adoram brincar no balanço. Não existe nada igual. Impulsionar os seus pés em direção ao céu, deitando-se para trás de maneira que tudo parece estar de ponta cabeça. As árvores girando, o estômago que vem parar na sua garganta a balançar. Aprendi muito a respeito de como confiar no balanço. Quando eu era criança, confiava em poucas pessoas para empurrar o meu balanço. Se eu era empurrado por pessoas em quem eu confiava, como por exemplo meu pai ou minha mãe, eles poderiam então fazer qualquer coisa que quisessem. Poderiam me girar, me virar, me parar. Eu amava isso. Eu amava porque confiava na pessoa que estava me empurrando. Mas se um estranho empurrasse o meu balanço, o que normalmente acontecia nas reuniões de família e nos piqueniques de 4 de julho, e falasse: segura, querido, quem é que sabia o que esse estranho faria? Quando um estranho empurra o seu balanço, você fica tenso, se embaralha todo e segura firme. Não é divertido quando o seu balanço está nas mãos de alguém que você não confia. Lembra-se de quando Jesus acalmou a tempestade em Mateus 8? A tempestade não era uma simples chuva de primavera. Esta era a tempestade. Mateus chama a tempestade de seismos, que é a palavra grega para terremoto.
As ondas desse terremoto eram tão grandes que o barco ficava escondido. O mar da Galileia pode gerar uma tempestade violenta. O escritor Barclay disse que no lado leste da água existem morros, com vales e erosões, e quando um vento gelado vem do leste, esses vales e erosões agem como funis gigantes. O vento se torna comprimido dentro deles e corre sobre o lago com uma violência selvagem. Não, Senhor, esta não era uma chuva de primavera, era uma tempestade esplêndida, era assustadora, o suficiente para espantar uma dúzia de discípulos. Mesmo pescadores veteranos como Pedro sabiam que aquela poderia ser a última de suas vidas. Sendo assim, com o medo e a água diante das suas faces, eles correram para acordar Jesus. Eles correram para fazer o quê? Jesus estava dormindo. As ondas arremessavam o barco como pipocas em uma panela e Jesus estava dormindo. As águas estavam enchendo o convés e ensopando os pecadores, e Jesus estava na terra dos sonhos? Como ele poderia dormir durante uma tempestade? É muito simples. Ele sabia quem estava empurrando o balanço. Os joelhos dos discípulos estavam tremendo porque os seus balanços estavam sendo empurrados por um estranho. Gente, os joelhos dos discípulos estavam tremendo porque os seus balanços estavam sendo empurrados por um estranho. Mas com Jesus era diferente. Ele pôde achar paz na tempestade. Nós vivemos num mundo cheio de tempestades. No momento desta escrita, guerras acontecem em ambos os hemisférios do nosso globo. O conflito mundial está ameaçando toda a humanidade. Trabalhos estão se tornando escassos. O dinheiro continua desaparecendo. Famílias estão sendo destruídas. Para todos os lugares que olho, estão acontecendo tempestades particulares. Mortes familiares, casamentos quebrados, corações machucados, noites solitárias. Nós devemos nos lembrar de quem está empurrando o balanço. Devemos colocar a nossa confiança nele. Não podemos crescer cheios de medo. Ele não permitirá que caiamos. Quem empurra o seu balanço? Nas mãos certas, você pode encontrar paz, ainda que na tempestade. Você está balançando livremente ou está no meio de uma tempestade? Você se vê aprendendo a confiar mais em Deus em ambas as circunstâncias? Você realmente acredita que Deus esteja fazendo você balançar? Por quê? Gente, muito bom. Muito bom. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu precisei de pegar um livrinho simples na minha frente, de pensamentos do Max Lucado, para mim entender uma coisa aqui. E eu não sou novo, tá? Não sou novo na fé. Eu já tenho 54 anos e eu nunca tinha pensado dessa forma. Jesus dormia porque ele sabia quem estava com ele. Os discípulos ficaram morrendo de medo de morrer, de acontecer alguma coisa, justamente porque eles não conheciam Deus. Muito bom. Então é isso, gente. É uma indicação de livro simples, mas de um conteúdo muito rico mesmo, tá? Então é uma indicação. Chegamos ao final aqui de mais um review. Espero que todos tenham uma ótima tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.